Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa aquí en la Argentina a una investigadora brasilera, Eurídice Figueiredo. ¿Cómo estás? Tô- Muy bien, gracias. ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad te encontramos? Rio de Janeiro. Estás Rio de Janeiro. en- Nosotros tenemos tapas de libros, algún libro que hemos leído tuyo. Un poco para empezar el tema. eh, A 60 años de la dictadura brasilera, se empiezan a escuchar y se empiezan a leer algunas voces de mujeres. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el contexto donde se ha venido a producir esta investigación tuya? Eu posso falar português Habla ou en lo que falo te portunhol? sea cómodo. É, eu, come... eu publiquei em 2017 um livro que se chama A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. E lá, nesse primeiro livro, eu tratei de toda da produção, independentemente de gênero, né? Homens e mulheres. O, o que eu percebi ultimamente, nos últimos anos, sobretudo desde 2014, é que houve uma produção maior, mais romances escritos, publicados por mulheres, e, sobretudo, de uma maneira muito nova, mulheres escritoras mais jovens que estavam tematizando a ditadura de uma maneira um pouco mais distanciada, mas, ao mesmo tempo, mostrando toda a violência que sofreram as mulheres na prisão, é, em todo tipo de repressão, e mesmo nas organizações de esquerda, um certo machismo que ainda operava e que continua operando, na verdade, na nossa sociedade. Então, essas mulheres jovens que começaram, que publicaram esses romances de que eu estou falando, a partir de 2014, elas tematizam de uma maneira especial o corpo da mulher. Tá? Então, você vê essas mulheres nas prisões, por exemplo, como que elas sofrem violência sexual, como que a tortura que é aplicada às mulheres, ela é duplamente traumatizante, se comparada à tortura praticada contra os homens, porque as mulheres elas eram corpos nus ali à mercê de homens que podiam fazer o que eles queriam. Então, muitas, a maioria, provavelmente, sofreu algum tipo de violência sexual. Então, o que essas escritoras começaram a mostrar é que essas violências podiam, por exemplo, culminar com uma gravidez dessas jovens presas. Então, um dos romances, por exemplo, que me afetaram particularmente foi um romance chamado A Importância dos Telhados, da Vanessa Molnar, em que a personagem ela engravida do torturador, do estuprador, e tem esse filho. Então, é uma situação de uma grande crueldade, de uma grande muito traumática, porque esse filho ele vai existir para sempre. É, e, e esse filho é uma memória daquele momento de trauma. Então, outras escritoras, como, por exemplo, a Cláudia Lage, no Corpo Interminável, ela coloca em cena várias mulheres, sem definir realmente uma única personagem. É como se fosse uma sequência de mulheres que estão em situações assim limite.
ou às vésperas de serem presas e também às vésperas de ter filho, né, de dar à luz a uma criança, ou na outra situação, numa prisão sendo estuprado, ou numa prisão dando à luz, ou situação de claustrofobia num apartamento sem comida e com uma criança para ser alimentada. Então, essas questões ligadas ao corpo e, sobretudo, a questão da maternidade, situação, por exemplo, de filhos, né, que nasceram no cárcere ou as mulheres que estavam grávidas e abortaram no cárcere. Então, são muitas as situações. Então, quando eu comecei a ler essas escritoras, eu fiquei muito impactada e percebi que havia uma inflexão nessa literatura, que até então era predominantemente masculina. Então, eu comecei a ficar intrigada e comecei a fazer essa pesquisa. Mas, naquele momento, eu não sabia, eu achava que não havia relatos testemunhais de mulheres ex-militantes. Porque esses livros que foram publicados por ex-militantes, primeiro, eles não foram publicados na mesma época que os livros escritos pelos militantes, pelos homens ex-militantes, na volta do exílio, sobretudo na década de 80. Então, na década de 80, praticamente não houve publicação de relatos de mulheres. Então, a impressão que ficou, para mim e para todos, eu acho, é que as mulheres não tinham escrito. Por quê? Porque as mulheres só começaram a escrever a partir do ano 2000. É como se as mulheres tivessem tido necessidade de, de 20 anos mais do que os homens para poder relatar aquilo que elas tinham vivido na prisão, no exílio, é, sobretudo em relação à tortura. Então, quando eu comecei a encontrar esses relatos, eu me dei conta de que a gente achava, eu achava que não havia nada, e, no entanto, havia sim. Havia bastante coisa. Então, essas publicações elas começam já nos anos 2000, e ex-militantes, portanto, pessoas, mulheres que já têm cerca de 70 anos, né, porque são mulheres, fundamentalmente, as militantes são mulheres que nasceram na década de 40. Então, essas mulheres continuam escrevendo. Então, é interessante ver que elas esperaram muito tempo e, no entanto, ainda continua saindo livros, né, de relatos assim, mais próximos mesmo da experiência vivida por elas. Então, a, eu descobri esses livros, mas esses livros têm algumas particularidades. Primeiro, que foram publicados por pequenas editoras, ou às vezes uma edição da própria autora. Provavelmente pequenas tiragens, é um dado que eu não, ao qual eu não tenho acesso, mas são livros, praticamente todos eles, que estão indisponíveis. Eles não estão mais disponíveis, eu só encontrei esses livros num site aqui no Brasil que se chama Estante Virtual, que vende livros usados. Então, alguns, inclusive, já eram livros raros. Você via no site que só tinha um exemplar. Então, eu comprei vários livros. Então, eu pude ter acesso, portanto, a essa produção de relatos.
Os romances, alguns romances antigos, publicados a partir da década de 80 ou 90, há alguns romances, não muitos, mas há alguns. Esses também estão esgotados. Esses também eu comprei, livros usados, edições antigas, quer dizer, não houve reedição desses livros mais antigos. E depois você tem a produção mais contemporânea, né? E aí eu reforço que essas publicações aumentaram, começaram a aumentar a partir de 2000, mas, sobretudo, a partir de 2014. Por que 2014? Bom, 2014 foi o ano é, em que se completaram 50 anos do golpe, mas também foi o ano em que foi entregue o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, nesse período de sobretudo 2013 e 2014, nesses 2 anos, houve muitos relatos, muitos testemunhos dos que deram depoimentos para a Comissão Nacional da Verdade, e muitos depoimentos foram mostrados na televisão. Então, pela primeira vez no Brasil, as pessoas, sobretudo as pessoas mais jovens, que não sabiam nada da ditadura, né, tiveram acesso a essa informação, a esses depoimentos, a esses relatos, né? Então, eu acho que essas escritoras e, em geral, os estudantes que agora começam a estudar, fazer pesquisa sobre a ditadura, seja na área de história, seja na área da literatura, eles começaram a se interessar a partir da Comissão Nacional da Verdade. Porque até então, até 2000, digamos, 2010, essa juventude não sabia, porque nas famílias não se falava, na escola não se falava, e no Brasil, como você sabe, não houve justiça de transição, como na Argentina. Então, na Argentina, se falou muito, se escreveu muito, se discutiu muito. Os generais foram punidos, foram para a prisão. No Brasil, nada aconteceu. Então, é uma, é um apagamento da história da ditadura. Então, significativamente, agora, assim, que nos 60 anos do golpe, a gente perceba que a produção aumenta. Então, esse ano, por exemplo, estão saindo muitos livros. O meu está saindo agora, mas o meu, esse mapeamento, né, esse inventário da produção e, sobretudo, assim, uma reflexão sobre a militância das mulheres, sobre a repressão às mulheres, sobre a produção literária das mulheres, mas a gente vê em todos os lugares, nas universidades, como que homens e mulheres, naturalmente, mas eu vejo, assim, sobretudo, muitos estudantes fazendo teses sobre essas questões ligadas à ditadura, sobretudo na área de literatura e de história. Então, são as duas áreas em que há bastante pesquisa da parte dos estudantes. E também eu vejo muito mais professores que estão mobilizados para dirigir essas teses e fazer grupos de pesquisa. Quando eu publiquei o meu livro em 2017, havia muito menos pesquisa. É uma coisa impressionante, como que nesses 7 anos houve um aumento, muito mais pessoas interessadas na universidade, muito mais produção e muito mais grupos de estudo, né?
En algún momento leo en tu trabajo que la mayoría de los que escriben, las que escriben, no tienen vínculo familiar con las víctimas directas. Não, a, a maioria não. Mas se colocando assim em perspectiva a produção, desde a época da ditadura até hoje, agora falando da minha pesquisa das mulheres, né, talvez seja a mesma coisa para a produção dos homens. A maioria ainda é de pessoas mais velhas, de pessoas que não militaram necessariamente, mas que conheceram a ditadura de perto, quer dizer, viveram no período da ditadura. Então, você tem uma produção de pessoas que não foram afetadas diretamente, como não foram reprimidas, mas pessoas que vivenciaram aquela realidade. Uma parte, não diria a maioria, mas uma parte foi afetada de várias maneiras, seja pessoalmente, seja porque algum familiar foi preso, foi desaparecido, e agora a gente tem as novas gerações também, que foram afetadas na medida em que os pais, eventualmente o pai ou a mãe, foi presa ou foi afetada pela ditadura. No caso do Brasil, é interessante ver a relação também com as ditaduras do Cone Sul, porque nós temos algumas escritoras e também escritores homens que são filhos de exilados argentinos, chilenos e uruguaios. No caso meu, que eu trabalhei só com mulheres, nós temos a Paloma Vidal, que é filha de exilados argentinos, portanto, ela nasceu na Argentina, mas veio para o Brasil com cerca de 3 anos de idade. A Carola Saavedra, que nasceu no Chile e veio também com cerca de 3 anos de idade para o Brasil. E a Gabriela Aguerre, que nasceu no Uruguai e veio, não sei com que idade, para o Brasil. E também o Julian Fuchs, que nasceu no Brasil, nasceu em São Paulo, filho de exilados argentinos. Então, nós temos essa conexão com o Cone Sul, porque no momento que estava se atenuando a ditadura no Brasil, estava começando a ditadura na Argentina. Então, foi um momento que muitos argentinos vieram para o Brasil, alguns ficaram, outros passaram por aqui e foram para outros países, para o México ou para a Europa. Em princípio, sobretudo para o México e para a Europa. Muitos brasileiros, por exemplo, estavam no Chile em 73. Muitos militantes que tinham sido ou trocados após um sequestro, ou porque tinham saído do Brasil clandestinamente, assim como havia muitos argentinos, muitos uruguaios, muitos latino-americanos em geral, no Chile, com aquela esperança do governo Allende, mas em 73, então, todo esse pessoal teve de fugir e muitos se exilaram na Europa, né? Alguns, inclusive, em 73, saíram do Chile e foram para a Argentina, né? Em 73, entre 73 e 76, ainda havia muitos brasileiros na Argentina, e evidentemente que, a partir do golpe na Argentina, todos os brasileiros procuraram sair também da Argentina. Então, foi um período realmente de grande mobilidade, né? De muito exílio, né? Porque foram muitos os brasileiros
assim como foram muitos os chilenos, argentinos, uruguaios, né, que se exilaram, e muitos deles, inclusive, ficaram nos outros países, né, no México, na França, né, vários países. Te quería preguntar, Eurídice, en un capítulo específico que vos dedicás a la guerrilla y espectros de la guerrilla en Araguaia. Sim, a guerrilha do Araguaia é, é um aspecto até interessante de perceber que a produção literária sobre o Araguaia é, é só de mulheres. Tá? Não tenho nenhuma obra literária que eu tenha lido, que eu tenha sabido, escrita por homens. Bom, a guerrilha do Araguaia, você tem várias maneiras de contar essa história, porque é um fato que todos os guerrilheiros que estavam lá nos momentos finais foram assassinados e enterrados lá na floresta. Então, há muito pouco documento, porque o Exército Brasileiro não liberou, não abriu os arquivos deles para, mesmo durante a Comissão Nacional da Verdade. Então, o que nós temos na literatura é ou um personagem que seria um guerrilheiro que saiu da guerrilha, saiu da floresta antes, né, do ataque final do exército, então, aquele sobrevivente, que vai contar a história para alguém, né, no caso, para a filha, né, para a mulher, enfim. Isso é o que acontece no romance da Adriana Lisboa, que se chama Azul Corvo. Então, essa é uma maneira de contar a história, quer dizer, alguém que não morreu, né? Alguns que estavam lá na guerrilha, mas que saíram antes dessa investida final, que foi maciça do exército, que realmente entrou para matar todo mundo, a ordem era essa de matar todo mundo, então algumas pessoas saíram. Então, existe esse tipo de personagem. Existe também o personagem, e esse é um personagem que aparece muito na literatura, que é a figura do desaparecido. Porque a figura do desaparecido é, é muito doloroso, porque a família nunca sabe o que aconteceu. Então, nós temos assim romances que encenam esse tipo de busca, esse tipo de desejo de conhecer o que aconteceu. Então, os personagens, por exemplo, vão à região do Araguaia, vão fazer suas próprias pesquisas, sem ajuda de ninguém. Vão lá tentar ver se há ainda algumas pessoas no local que, eventualmente, tenham tido contato com aqueles guerrilheiros mortos, né? Então, esse tipo de romance também existe, porque corresponde também a uma realidade que as famílias dos desaparecidos, seja os desaparecidos na guerrilha do Araguaia, seja os outros desaparecidos nas cidades, essas famílias todas elas fizeram esse tipo de busca. Não necessariamente indo ao Araguaia, mas todos tiveram algum tipo de busca, porque quando foi instalada no Brasil a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, em que finalmente o Estado brasileiro deu o atestado de óbito para as famílias, ou seja, comprovou que aquela pessoa tinha realmente morrido e que era responsabilidade do Estado brasileiro, então houve esse momento
na história do Brasil em que o Estado brasileiro reconheceu que essas pessoas morreram, e aí as famílias podiam ter esse documento, né? Então, as famílias elas tinham de comprovar. Isso foi também uma dificuldade para as famílias, porque o governo brasileiro, em vez de fazer as suas próprias buscas, ele obrigou as famílias a fazer essas buscas. Então, é claro que essas famílias tiveram alguma ajuda de advogados, de pessoas, de organizações que ajudaram algumas famílias que não tinham assim, a menor noção, a menor ideia né, de como fazer as coisas. Então, esse tipo de romance também coloca em cena esse tipo de realidade que aconteceu no Brasil, né, de as famílias terem de buscar as provas, né, a realidade do que aconteceu. Numa literatura mais recente, de pessoas bem mais jovens, você tem também um tipo de romance que é muito mais mágico, mais fantástico, porque é, essas escritoras bem mais jovens, elas rompem com um modelo mais realista de romance, e então você tem também esse tipo de romance em que as coisas mais mágicas da floresta, por exemplo, das religiões, por exemplo, dos indígenas, é, são incorporados numa narrativa que tende a fugir ao modelo realista naturalista. Então, nós temos também uma característica das escritas, né, de pessoas mais jovens que se encontram realmente num modelo de literatura muito mais desconstruída, do que os modelos mais realistas, né, que predominavam na época, sobretudo até 2000, era uma literatura mais realista, mais próxima de uma linearidade, né, de contar realmente o que aconteceu, né, de escrever cenas de tortura, por exemplo, enquanto que agora não é que não exista, existe alguma coisa, mas já é mais distanciado, bem mais distanciado, sobretudo dessas escritoras mais jovens. Eurídice, la verdad que ha sido una revelación conversar contigo y entender un poco a través de la literatura de las mujeres, como esto que vos decís, ¿no? Que la literatura, es que además el subtítulo de tu libro también es interesante porque vos decís que escribir es una forma de resistencia, ¿no? Sim, sim, eu acho importante colocar uma certa ênfase nesse aspecto da escrita, porque é, houve uma militância, então houve mulheres que lutaram contra a ditadura, né? Que participaram das organizações de esquerda, algumas, inclusive, foram para a guerrilha do Araguaia, muitas mulheres morreram lá, em outras organizações também urbanas. Então, isso é importante. E no livro eu faço esse tipo de análise da militância e da repressão que essas mulheres sofreram. Mas o que me interessa, sobretudo para mim, que trabalho com livros, né, com literatura, também é muito importante a gente ver, a gente perceber que essas mulheres, primeiro as mulheres que relataram as suas próprias experiências, elas tiveram coragem, elas sofreram muito, elas demoraram para escrever, né? Muito mais, como eu disse no início, muito mais do que os homens, elas demoraram.
Mas em algum momento elas tiveram essa coragem de escrever livros, né? Contando as suas experiências. Mas, além dessa parte, que é a parte mais testemunhal, muitas mulheres também escreveram literatura sobre a ditadura. Então, essas mulheres que têm essa produção literária, elas também são resistentes, né? Porque uma mulher jovem, por exemplo, que nasceu em 1990, né? Se ela fala da ditadura, ela tem um ato de resistência ao encenar uma realidade que ela não viveu, ela não conheceu, ela não teve família ou, né, pessoas ligadas a ela que tenham vivido aquilo. Ela, ao fazer esse tipo de obra literária, ela está fazendo um gesto de resistência, é, e isso, para mim, é importante porque isso prova que é, falar da ditadura, escrever sobre a ditadura, é, configura essa situação em que o, o trauma, o sofrimento é de toda a nação, e não só daqueles que sofreram. Porque no Brasil, como não houve uma justiça de transição, muitas pessoas acham, e velhos e jovens, e a nossa recente história comprova isso, que não houve repressão, que houve repressão só muito específica contra pequenos grupos guerrilheiros. Muita gente acha isso, quando, na verdade, a repressão foi muito maciça. Os arquivos do Brasil mostram como que eles espionaram, assim, muitas, milhares de pessoas. Muitos professores foram demitidos, deputados foram cassados, juízes é, perderam a função, e mesmo militares, né? 6.500 militares foram demitidos, foram cassados. Então, você vê que o Exército Brasileiro ele tinha uma composição muito mais heterogênea, e ao expulsar 6.500 militares, você tem, a partir dali, você tem uma homogeneidade de posições. Hoje você tem um exército, marinha, aeronáutica, assim, forças armadas, que tem uma ideologia da ditadura, tá? Porque todos os que tinham posições mais progressistas lá nos anos 60, e existiam muitos que eram, né, das Forças Armadas, eram do Exército, mas tinham posições progressistas. Então, quando você limpa, né, Esa generación queda você vai ter um homo- exército. Eu falo do homogénea. exército porque é o que é mais importante. Sim, você vai ter essa ideologia que apareceu muito claramente nos anos do governo Bolsonaro, Tal cual, tal né? cual. Eurídice, la verdad que ha sido un enorme placer conversar contigo y bueno, si estás dispuesta en cualquier momento te volvemos a llamar porque hay muchísimos temas para conversar a partir de tus investigaciones. Te agradezco mucho, Eurídice. Muito obrigada. Chao. Tchau.